Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. Senhor, meu Pai, vem tirar dos traços, meu Pai, do inimigo, meu Pai, que vem impedir ela, meu Pai, de me falar a tua palavra. Senhor, meu Deus, capacita, meu Pai, continue, meu Pai, trazendo ela, meu Pai, para a tua presença, para nos ensinar, meu Pai, o verdadeiro, meu Pai, o evangelho da tua palavra. Então, meu Pai, eu te entrego ela nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. A paz, Senhor, irmã. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, para a glória e honra dele, né? Agradeço a irmã Kellen pelo convite. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Essa aqui é a missionária Mileija Rivera para a glória do Senhor, do Ministério Liberdade aos Cativos. Isaías 61, 1 ao 3. Eu pertenço à Igreja Nova Jerusalém, aqui no Baton Rouge, Louisiana, nos Estados Unidos, com os meus pastores Francisco Guzmán e Brenda Liz Parrilla, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, agradeço a Deus, saúdo a todos, meus irmãos, amigos que estejam assistindo, ouvindo pelo Google Meet, para a glória de Deus. E vamos ir lendo a palavra de Deus. 1 Reis, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. É uma honra, um privilégio, meus irmãos, compartilhar a palavra de Deus. Glória a Deus com todos vocês. Glória a Jesus. 1 Reis, capítulo 11, no versículo 38. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim: E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Amém. Agora, vamos ir ler no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 23. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 4 de Marcos, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Vamos orar nessa hora. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor me concede, mais uma vez, de pregar a tua palavra, para a glória e honra do teu nome. Obrigada por todos os meus irmãos, amigos que estão assistindo, que estão ouvindo essa palavra, Pai. Obrigada por esse culto online, por cada participação dos meus irmãos que têm participado nesse culto online. Nós te louvamos, te honramos, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa preparar os nossos corações para recebermos a Tua palavra, meu Pai. Fala conosco, meu Deus. Nós precisamos da Tua palavra. Nos ajude a viver segundo ela. Oh, meu Pai, nos ajude, meu Deus, a ouvir a Tua voz. Nos ajude a Te obedecer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa quebrar as cadeias. No nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, trazer libertação aos cativos, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa curar os doentes, que o Senhor possa resgatar as vidas, em nome de Jesus, através da Tua palavra, da Tua presença, que o Senhor possa agir como o Senhor quiser, porque a Tua vontade, meu Deus, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oh, meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai. É preciso, é necessário que o Senhor cresça, mas que eu, porém, diminua, Pai. Que o Senhor possa ser
ser glorificado mais uma vez. Oh, meu Pai, que o Senhor possa falar conosco, meu Deus. Oh, Pai, nos ensine o caminho, nos ensine a sua vontade para nos agirmos e vivermos segundo ela. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo o diabo, repreendo os demônios. Em nome de Jesus, cai por terra todo ataque, todo espírito de retaliação, toda a opressão do diabo. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema de hoje é: obedeça, ouça a voz de Deus a tempo, antes que seja tarde demais. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus fala, eu quero falar da parte do Senhor, de um homem, né, que pode nos trazer, e nos traz mesmo, uma lição, um ensinamento, meus irmãos. E esse é o rei Jeroboão. Esse homem, antes de ser colocado por Deus, pelo próprio Deus, para ser rei, esse homem recebeu avisos do Senhor. Ele recebeu palavra de Deus. É assim mesmo como acontece com a gente. Deus nos fala, Deus nos avisa das coisas e Deus nos dá uma chance para nos obedecermos a palavra. Então, é assim mesmo que aconteceu com o Jeroboão. A palavra de Deus fala, 1 Reis, capítulo 11, no versículo 38, onde a gente esteve lendo, agora bem no começo, diz assim: e há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar. Aqui estava falando o profeta da parte do Senhor para o Jeroboão. Ele estava falando que o Jeroboão ia ser rei, que Deus tinha escolhido ele. Deus nos escolheu para uma missão. Ele nos escolheu para a salvação. Antes do que tudo, Ele escolheu a gente para a salvação. Então, Deus nos escolheu para a salvação. Ele nos escolheu para um propósito, né? Seja lá o ministério, seja lá o que Deus quiser fazer em cada uma das nossas vidas, né? Cada uma das vidas em particular. Mas Deus escolheu a gente com um propósito. E antes do que tudo, é da salvação. Mas assim, Deus escolheu Jeroboão. Deus deu uma chance, uma oportunidade para ele obedecer a Deus, para ele andar nos caminhos do Senhor. É assim mesmo que Deus tem nos chamado. Para quê? Para ouvir a voz de Deus, como nós lemos aí, Marcos capítulo 4, versículo 23. Se alguém tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, nós temos ouvidos, temos ouvido a palavra de Deus, Deus tem nos chamado. Então, se Deus nos chamou, Deus nos concedeu esse privilégio, essa oportunidade de ouvir a sua voz, não necessariamente, assim, tipo, audível. Nem todo mundo ouve a voz de Deus audível, mas sim, você tem ouvido a voz de Deus, seja lá através de um mensageiro, seja lá através de uma pregação, seja lá através da palavra. Antes do que tudo, porque a maior profecia nessa terra, a parte do Senhor, é a palavra de Deus, né? Que tem sido inspirada pelo Espírito Santo. Então, glória a Deus, diz assim, que Deus falou através do profeta Aías para o Jeroboão. E Deus tinha escolhido ele. Deus viu uma coisa, enxergou uma coisa em Jeroboão, escolheu ele. E quando o profeta estava falando para ele, ele falou assim: e há de ser que se ouvires, faz muita diferença quando eu ouço a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, isso faz a diferença. Quer dizer, não ouvir simplesmente pelo fato de dizer eu ouvi a voz de Deus e aí ficou tudo, não. Estamos falando aqui que quando falamos de ouvir, está se referindo à palavra de obedecer à palavra de Deus. O que eu estou ouvindo, eu preciso obedecer. Então, diz assim: e há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, tudo exatamente como Deus mandar. Se eu ouço, oh glória ao nome do Senhor, se eu ouvir tudo que Deus tem mandado para a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. E diz: e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo.
Deus até usou uma referência, um exemplo para o Jeroboão enxergar que tinha tido antes um servo fiel, que foi o Davi, né? Então, diz assim, eu serei contigo. Deus fala assim, eu vou ser contigo se ouvires a minha voz, se guardares, se fizeres o que eu te mandar. Quer dizer, se me obedeceres, eu serei contigo. Se você caminhar pelos meus estatutos, pelos meus mandamentos. Então, muitas pessoas hoje falam assim, Deus é contigo para todo mundo. Mas a realidade bíblica é que nem todo mundo tem a Deus por perto. Por quê? Porque a palavra de Deus fala em Tiago, glória a Deus, capítulo 4, que se eu chego perto de Deus, se eu busco a Deus, se eu chego perto dele, então ele vai chegar perto de mim. Não é assim, tipo, se eu me aproximo de Deus, então ele se aproxima de mim. Não é assim, tipo, oh, Deus é comigo, mas se eu não procuro a presença de Deus, eu não me aproximo de Deus. Então, se eu me aproximo de Deus, ele vai se aproximar de mim. Então, glória a Deus. Fala assim, Deus deu uma advertência, Deus deu um aviso para o Jeroboão. E que o Senhor falou? O Senhor falou assim, o Senhor disse, se você andar, se ouvires tudo que eu te mandar, se andares pelos meus caminhos. Então, não é todo mundo que tem isso. Por quê? Não é todo mundo que a gente pode falar, Deus é contigo. Porque Deus é com aqueles que são com Ele. Como é que Deus vai ser com uma pessoa que rejeita Ele? Como é que Deus vai ser com uma pessoa que rejeita a palavra? Então, eu não posso ser rebelde à palavra. Eu preciso abrir o meu coração, abrir o meu ouvido, à voz do Senhor. Então, o Senhor fala, se você fizer isso tudo que eu mando, então eu serei contigo. Eu vou ser contigo. E te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha que lindo. Se a gente ouve a voz de Deus, a gente poderia se livrar de tantos mares. A gente poderia se livrar de tantas coisas, meus irmãos, que poderiam mesmo acontecer. Se eu não ouço a voz de Deus, então é por isso que Deus nos fala assim, obedeça, ouça a voz de Deus a tempo, antes que seja tarde demais. Porque Deus nos avisa, meus irmãos. Deus nos escolhe com um propósito. Esse propósito é para nos obedecermos a Deus. Então, uma vez eu ouço a voz de Deus e eu começo a caminhar segundo a vontade certa do Senhor. Aí o Senhor está aguardando que eu faça o que é reto aos olhos dele, que eu me mantenha, que eu possa perseverar, que eu possa persistir naquilo que Deus tem falado para minha vida. Então, é muito importante, quando Deus falava isso para mim, para eu trazer essa palavra, Deus estava me ministrando com essa palavra que nós temos que obedecer em cada detalhe a Deus. Não é simplesmente nas coisas que eu enxergo que devo obedecer, mas em todas as coisas. Até nas coisas que eu vejo que são simples, que são muito simples, que não precisam de tanta oração, de tanta confirmação. Não, meus irmãos. Para tudo que eu fizer na minha vida com Deus, eu preciso orar a Ele. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso perguntar, Deus, essa é a tua vontade ou não? Por quê? Porque se eu fizer uma coisa sem consultar a Deus, sem falar com Deus, isso pode custar a minha salvação, pode custar o meu chamado, o meu ministério. E foi assim mesmo que aconteceu com o Jeroboão. Ele não ouviu a voz de Deus. Ele não deu ouvidos direito. Não aproveita de nada começar de um jeito e logo após, no meio do caminho, eu me corromper. Eu preciso perseverar até o fim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu preciso perseverar, chegar a essa meta final, para essa meta final. Eu preciso chegar onde Deus quer que eu chegue. E é para a vida eterna. Mas como é que eu vou chegar se eu não estou obedecendo a Deus? Como que eu vou chegar se eu não estou fazendo a vontade certa do Senhor? Então, Deus avisou a Jeroboão. Se você der ouvidos à minha voz. Assim que Deus nos fala. Se você der ouvidos à minha voz. Se você caminhar pelo meu caminho. Eu serei contigo. Olha, coisa linda e fácil. É claro que para obedecer a Deus a gente tem que se negar. A gente tem que renunciar para essa carne, para essa concupiscência, não é mesmo? É claro que a gente tem que renunciar. A gente tem que se negar. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 16,
se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem pela sua alma, em troca da sua alma? Então, Jesus disse isso. Se você quer caminhar após mim, tem que renunciar. Para obedecer a Deus, é preciso renunciar. Então, eu preciso ouvir a voz de Deus para obedecê-la. Mas, então, se eu afasto meu ouvido da voz do Senhor, não vou ter como obedecer a Deus. E isso foi que o Jeroboão fez. Ele desobedeceu a Deus, Deus tendo avisado ele, tendo advertido ele. Então, 1 Reis, capítulo 12, glória a Deus, capítulo 12 de 1 Reis, versículos 26, vamos estar lendo desde o 26 até o 33, diz assim: E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir, isso aconteceu logo após que os reinos foram divididos, né? A casa de Davi foi dividida da casa de Jeroboão. É claro que o reino do norte e o reino do sul foram divididos. Israel foi dividido. Então a gente vê aí a divisão dos reinos. E aí o Jeroboão ficou preocupado que algumas pessoas ou tribos ou o mesmo reino inteiro seguisse a casa de Davi através de Roboão. Então, ele falou assim: E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Glória a Deus, aleluia. A irmã Kelly me mandou uma mensagem que o áudio tá ruim. Se os irmãos pudessem, né, confirmar, conferir aí se agora o áudio tá melhor. Glória a Jesus. Dá para me ouvir direito, meus irmãos? O seu áudio aqui para o meu telefone tá perfeito. Viu, né? Tá perfeito? O meu telefone sim, estou escutando perfeitamente. Tá bom, glória a Deus. Obrigada, meus irmãos. Glória a Deus. Tá certo. Então o que fala? A Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Ele estava mais preocupado com que o reino seguisse outro rei, o rei de Judá. Ele estava mais preocupado com a glória dos homens. Ele estava mais preocupado, né, com as coisas do homem, com a fama, o aplauso, o bajulamento do homem, mas não com a vontade do Senhor. E é claro que o Senhor escolheu ajudar Jerusalém com uma cidade onde estivesse o templo do Senhor e onde as pessoas, o Israel inteiro, fosse lá oferecer sacrifícios a Deus, fosse lá louvar a Deus e tudo mais. Então, ele estava mais preocupado com que o reino se passasse inteiramente para o Roboão do que fazer a vontade de Deus. Isso que acontece às vezes com nós. Isso que acontece conosco, meus irmãos. O que acontece às vezes? Às vezes nós ficamos preocupados, mais preocupados com o que as pessoas podem falar, com o que as pessoas podem pensar, e não com a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus me falou, se eu andar pelos seus caminhos, se eu fazer o que é reto aos olhos dele, ele vai ser comigo. Mas agora, se eu me afastar disso, se eu me desviar disso, é aí que vai ter problema. É aí então que vai ter, meu irmão, meus irmãos e amigos que possam estar me ouvindo, é aí então que vai ter problema. É aí que vou ter então, e vou estar desobedecendo a Deus, eu vou estar desobedecendo a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque é muito importante nós compreendermos isso,
Porque muita gente faz as coisas para comprazer o homem, para satisfazer o olho do homem, para satisfazer a vontade do homem. É muito triste isso, mas é por isso que muitos pastores, muitos missionários, muitos pregadores, evangelistas estão mudando, estão trocando a verdade, estão trocando a verdade pela mentira. Muita gente está trocando a palavra, a sã doutrina, estão torcendo a palavra, estão corrompendo a palavra na vida deles, na boca deles. Sabe o porquê? Porque eles querem obter fama, eles querem obter muitas visualizações no YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Nas redes sociais. Eles querem ter o aplauso, eles querem ter palavras boas do homem. Mas, e a aprovação de Deus? Não podemos mesmo buscar a aprovação de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão mudando, trocando, se corrompendo a sua própria vida, deixando de viver a santidade. Porque querem agradar o marido, mulheres querem agradar o marido, homens querem agradar a sua mulher. E aí, e por aí vai, meus irmãos. Tem pessoas que querem mesmo agradar os irmãos da igreja, quem agradar o homem, querem mesmo agradar as pessoas. E aí ficam então se afastando do caminho de Deus, tal qual foi o caso do Jeroboão. Ele se afastou do caminho do Senhor para seguir o caminho do homem, para fazer as coisas para comprazer, para satisfazer o homem. Nós devemos obedecer mesmo, acima de tudo, acima da opressão, acima do que o homem possa falar, não importando, meu irmão, o que o homem possa falar contra a minha vida. Eu preciso mesmo obedecer a Deus acima de tudo e ouvir a sua voz antes que seja tarde demais, porque Deus está me chamando para caminhar segundo os seus caminhos, segundo a sua palavra, e eu preciso mesmo obedecer a Deus, obedecer a voz do Senhor. Se Deus me fala, fica quieto, meu filho, minha filha, fica quietinho aí e não se mexe. Eu não devo me mexer. Oh, glória a Deus, eu devo obedecer a Deus, tal qual foi o caso, aleluia, dos apóstolos no livro de Atos. A gente vê aí que Deus falou para eles: não se mexem, não vão para nenhum outro lugar, fiquem quietos aqui em Jerusalém, até ser revestidos de poder, até que sejam revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo e fogo. Então eles ficaram aí, e é isso que Deus quer ver em nós. Deus quer enxergar em nós a obediência, Deus quer enxergar em nós, meus irmãos, Deus quer enxergar em nós que nós estamos dispostos a obedecer a Deus, não importando as coisas que possam acontecer ao meu redor, aleluia. E isso, triste e lamentavelmente, infelizmente, o Jeroboão não fez isso. Por quê? Porque ele estava mais preocupado com o que o homem achasse. Por isso que muitos estão corrompendo a sua vida em Deus. Muitos estão corrompendo a fé. Oh, glória a Deus. Estão vendendo a palavra. Sabe por quê? Porque estão mais preocupados com o que o homem possa achar deles. Com que os homens possam pensar. Não com o que Deus pensa. Não com o que Deus acha. Isso é muito triste demais. Por isso que tem muita corrupção nos altares. Por isso que tem muita corrupção nas congregações. Por isso que tem muitas corrupções. Aleluia. Nas famílias, nas igrejas, ainda que tem um povo fiel, é claro, ainda tem um remanescente, ainda tem, oh glória a Deus, pessoas fiel, ainda tem pessoas fiéis a Deus, aleluia, mas muito poucas. Sabe por quê? Porque a maioria está se desviando, assim como Jeroboão se desviou. A maioria está tomando outro caminho, trocando o caminho de Deus pelo caminho do homem, pelo caminho do mundo. Aleluias! E isso que o Jeroboão fez. Ele disse, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Ele não estava preocupado com que o povo louvasse a Deus, procurasse o rosto de Deus. Ele não estava preocupado com isso. Ele não se preocupava com isso. Ele só se preocupava com ele mesmo.
Então, é muito triste, porque muitas pessoas assim mesmo que estão, se preocupando com eles mesmos. Oh, glória a Deus. Não estão se preocupando, oh, glória a Deus, com a sua família, os irmãos. Muitas pessoas, meus irmãos, não estão procurando o rosto de Deus. Estão se preocupando egoístamente com as coisas terrenais, mas não com a sua alma. Estão fazendo coisas que estão levando-os à morte espiritual. Oh, glória a Deus. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 becerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez caça dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Olha, infelizmente, o Jeroboão não deu ouvidos à voz de Deus. Mas o que Deus fala? Eu quero que você me dê ouvidos. Eu quero que você me dê ouvidos. O que eu falo para a sua vida. Então, o que o Senhor fala? O Senhor fala assim: se eu falar uma coisa para a tua vida, tu tem que obedecer. Você só precisa obedecer a mim. Mas o que o Jeroboão fez? Tendo tido o aviso de Deus, a advertência de Deus antes, ele não obedeceu, ele não prestou atenção, ele não deu atenção. E o que ele fez? Ele estabeleceu seus próprios dias de culto, ele estabeleceu seu próprio lugar, desobedecendo a Deus, transgredindo as leis de Deus. Oh, glória a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso mesmo. Como? Oh, glória a Deus. Quando nós não enxergamos a voz de Deus nas nossas vidas, quando não prestamos ouvido à voz de Deus, e o que fazemos, meus irmãos? Começamos a agir segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso coração. Agimos segundo o nosso coração, que é enganoso. O nosso coração é ruim. É por isso que eu preciso entregar o meu coração a Deus, para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer na minha vida e possa transformar o meu coração. Oh, glória ao nome do Senhor. Então, os planos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, meus irmãos. Então, por isso, sabendo isso, então, o Senhor fala: o que eu quero para ti é bem melhor, bem maior do que você quer para si mesmo. Você só tem que obedecer. Se o Senhor falou, largue esse trabalho, só obedeça. Obedeça, ouça a voz de Deus a tempo antes que seja tarde. Se Deus te falou, olha, vigiai, porque eu estou vendo que tem um espírito que está rondando na sua vida, ao redor da sua vida, e quer te possuir, quer te atacar. Tome cuidado com esse espírito de mentira, espírito, oh glória a Deus, de prostituição, diferentes coisas que possam, meu irmão, tentar me atacar. Se Deus vai me advertir, eu preciso, meu irmão, ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus a tempo. Jeroboão não deu ouvidos à voz de Deus. Eu preciso dar ouvidos à voz de Deus, porque Deus estava avisando ele. Deus estava falando assim: olha, se você seguir pelo meu caminho, eu preciso então caminhar no caminho do Senhor. Se Deus me falar que eu preciso trocar de trabalho, embora o trabalho pelo qual eu vou agora, o trabalho que eu vou assistir agora, provavelmente o pagamento não seja igual do que o outro, seja mais baixo. Mas mesmo assim eu preciso fazer a vontade de Deus. Deus está falando, tem decisões que pessoas estão me ouvindo, que tem decisões que você quer tomar. E Deus fala assim:
tome cuidado, consulte comigo, fala comigo, ore a minha presença e aí eu posso te responder, aí eu posso te falar, aí eu posso te confirmar, mas o Senhor está falando assim, o Senhor está dizendo nessa hora, ó glória ao nome do Senhor, obedeça, se eu te mandei largar esse noivo, essa noiva que não é a minha vontade que você case com essa pessoa, largue o que Deus está te mandando, o Senhor te falou, largue esse sentimento, ó glória a Deus, o Senhor te falou, tem que perdoar, perdoa, ó glória a Deus, se desfaça desse sentimento ruim, ó glória ao nome do Senhor, esse sentimento ruim de rancor, ó glória a Deus, aleluia, o Senhor está falando conosco nessa hora, obedeça, ouça a minha voz, eu não quero que você se corrompa, eu não quero que você vá pelo caminho ruim, pelo caminho enganoso, aleluias. E o que acontece? O mesmo que o Jeroboão fez, ele começou a fazer as coisas do seu jeito. É assim quando nós deixamos de obedecer à voz de Deus. Meus irmãos, começamos a fazer as coisas do nosso jeito. Sem o jeito do Senhor. Largamos o jeito de Deus, o agir de Deus e começamos a agir à nossa vontade, à nossa maneira, ao nosso jeito. E o Senhor fala assim. O Senhor fala e diz, obedeça a minha voz. O que eu te mandei, faça-o. Se o Senhor te mandou jejuar, jejua. Não no dia que tu quer, mas no dia que Deus quer. Se o Senhor te mandou, oh glória a Deus, orar, não é no tempo que você quer orar, é no tempo que Deus falou que você deve orar. Oh glória a Deus, aleluias. E o que aconteceu? Oh glória a Deus, o Jeroboão começou aquilo que ele semeou, assim mesmo ele ceifou, ele colheu. Ele começou a colher, ele começou a ceifar as consequências da sua desobediência, do seu pecado. E quando nós agimos ou nos mexemos segundo a nossa vontade, desobedecendo a Deus, meus irmãos, eu quero te falar que vamos pagar caro. As consequências são gravíssimas. Oh, meu Deus, minha alma te louva, meu Pai. As consequências são gravíssimas. Então, Deus fala assim, obedeça a minha voz. Olha, temos Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, meu irmão, a palavra de Deus fala assim, que Jesus Cristo obedeceu em tudo até a morte. Filipenses capítulo 2 fala isso. Ele obedeceu até a morte. Oh, glória a Deus. E é assim que eu preciso me comprometer com Deus. Eu preciso ter esse compromisso com Deus. Eu preciso, meu irmão, ter esse compromisso certo com Deus para que quando Deus me falar alguma coisa, quando Deus me mandar alguma coisa, eu possa fazer. Eu possa fazer direito o que Deus está me mandando. Mas agora, que tipo de decisões eu estou tomando? Seja lá no mais mínimo das nossas vidas. Seja lá nas coisas mais mínimas, nas coisas que eu enxergo que são muito simples. Aí Deus quer que eu conte com Ele. Aí Deus quer também que eu possa obedecer, que eu possa orar a Ele. Oh, glória a Deus. Então Deus está me falando. Tome cuidado para não se corromper. Tome cuidado para não fazer as coisas do seu jeito. Oh, glória a Deus. Se Deus me falou que eu tenho que me afastar do pecado, eu devo me afastar do pecado. Mas tem pessoas que, ao igual que o Jeroboão, estão trazendo o pecado para as suas vidas. Estão abrindo as portas para o pecado. Tem portas que tem que fechar. Portas que você e eu temos que fechar. E é as portas para as coisas que me levam a desobedecer a Deus. Tem pessoas tendo amizades, conversas com pessoas que não são da vontade do Senhor. Pessoas que não são bom exemplo. Pessoas que vão te desviar. Que vão te dar conselhos ruins. Então você tem que se afastar desse tipo de gente, meus irmãos. Tem que dizer, ai meu Deus, mas é que eu amo muito essa pessoa. Não tem problema, você pode amar. Você pode amar. O problema é que nem com todo mundo você pode dividir seu tempo, dividir suas conversas, sabe por quê? Porque tem pessoas que lhe desejam mal. Tem pessoas que aparentam, meus irmãos. Eles têm uma aparência. Simplesmente tem uma aparência de que são fiéis a Deus, de que são de Deus, mas certamente por dentro são filhos do diabo. Então, Deus fala assim,
Tome cuidado com as decisões, tome cuidado onde você está caminhando. Faça o que eu lhe mandar, direitamente como eu lhe mandar. Quando Abraão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, oh glória ao nome do Senhor, ele saiu ele saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu sabendo que Deus tinha falado com ele. Ele saiu porque ele sabia que o Deus único falou com ele e ele ia caminhando pela fé. Aí ele teve que aguardar, junto com a sua esposa Sara, 25 anos até receber a promessa que Deus tinha feito para eles. Essa promessa do filho tão esperado, tão aguardado, um filho da promessa, Isaac. Mas para o Abraão e a Sara receber isso, eles tiveram que obedecer. Embora teve momentos que eles desobedeceram, tal qual foi o caso, né, da Sara e Agar, né, que a gente vê em Gênesis capítulo 16. Mas isso levou eles, né, a compreender que a gente não pode fazer as coisas no nosso tempo. Se Deus falou, aguarda, espera em mim, a gente só tem que esperar, aguardar o tempo certo do Senhor. Então, o que aconteceu com a Sara e com a Agar? Elas, e o Abraão, né? Eles não fizeram as coisas como Deus tinha mandado e a gente vê as consequências. Mas aí, logo após disso, um tempo depois, Deus, na sua misericórdia, concedeu o que Deus tinha prometido. Oh, glória a Deus. Deus concedeu, aleluias. E Deus concedeu essa promessa porque o tempo é de Deus e não nosso. Eu só tenho que obedecer. E eles tiveram que largar, tirar fora o Ismael e a Agar. Porque o que é concebido da desobediência, eu preciso largar, tirar fora da minha vida. Então, eu não preciso passar por isso se eu ouvir a voz de Deus a tempo. Se no caso for que eu não ouvir a voz de Deus, então eu vou ter que passar esse tipo de consequências. Deus quer me livrar. Ele quer fazer livramento na minha vida. Ele quer me livrar de eu passar por coisas que logo depois eu me arrependa, que eu tenho que pagar consequências. É por isso que Deus avisa. É por isso que Deus fica advertindo a gente, pra gente não passar por isso. Então, o que aconteceu? O Jeroboão, ele fez as coisas do seu jeito e pagou caro. Porque aí, depois, quando ele, num dos altares que ele tinha, um profeta da parte do Senhor falou para ele que esse altar, oh glória a Deus, Deus ia derrubar. Glória a Deus. Fala assim, primeiro Reis. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Oh, glória a Deus. Então, sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele, mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como de antes. Então, isso que acontece muitas vezes, nós, meus irmãos, fazemos isso mesmo. Quando Deus fala, quando nós estamos desobedecendo a Deus e não fazendo o que é certo aos olhos do Senhor, Deus vem e nos repreende, seja lá através de um mensageiro, através do que Deus quiser usar, né? E aí a gente fica contra essa repreensão. Eu não posso ficar contra a repreensão de Deus. Eu preciso obedecer. Se Deus falou, não seja idólatra, eu não posso ser idólatra. Se o Senhor falou, não seja fornicário, eu não posso ser fornicário. Então, o que Deus está falando? Oh, glória ao nome do Senhor. Eu preciso me desfazer daquilo que Deus me falou. Tem que largar isso. E o que aconteceu com o Jeroboão? O Jeroboão, quando ele recebeu a repreensão, ele apontou para o servo do Senhor. Oh, glória a Deus. E o que falou? Diz assim, quando ele viu que ele recebeu
essa mensagem e também que o altar se fendeu no momento, oh glória a Deus, aleluia, ele estendeu a mão quando recebeu essa palavra. Estendeu a mão de sobre o altar e falou, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou. Isso que acontece muitas vezes. Nós nos levantamos contra a palavra de Deus. Nos levantamos contra a palavra de Deus. Começamos a falar contra a palavra. Começamos a ficar rebeldes, meus irmãos. Rebeldes contra a palavra de Deus. E por esse jeito, desse jeito, o Senhor permite que a sua boca seque, que fica assim. A boca secou, seja lá os olhos, a sua vida. Pegou lepra, pegou sequia. O porquê? Porque eu fico falando contra a palavra. Eu estou fazendo igual a Israel no deserto, que ficava murmurando, falando contra a palavra, sendo rebelde. Eu não posso ser rebelde à voz do Senhor. Se o Senhor me corrige, é pelo meu bem. Se o Senhor me repreende, é pelo meu bem. Ele quer o melhor para mim. Então, se o Senhor fala, oh, glória a Deus, alguma coisa, como é que eu vou falar? Pega no servo do Senhor. Olha como ele falou, estendeu a mão e falou pegar em ele, mas no momento o altar se fendeu. E a cinza se derramou do altar. Olha, e aí, quando ele viu esses sinais, aí falou para o servo do Senhor, ora a face do Senhor, para que a minha mão seja restituída. Nós somos assim muitas vezes, só procuramos, buscamos a Deus quando precisamos, mas quando Deus resolve as coisas, ficamos desobedecendo a Deus. Mas Deus quer que eu possa ouvir a voz de Deus e eu possa obedecer a Deus acima de tudo, acima das coisas que eu possa enfrentar na minha vida. E eu não me deixe levar pelo desejo da carne, que eu não me deixe levar pelas paixões da carne. E eu tenho que obedecer a Deus e ficar longe do pecado. Glória a Deus, porque isso que Deus quer nas nossas vidas. Ele quer nos limpar, Ele quer nos santificar e Ele quer que possamos ouvir a voz de Deus. Se Deus me fala, caminha pelo meu caminho. Quantas pessoas Deus tem falado? Caminha pelos meus caminhos, meu filho. Não se afasta de mim, mas aí ficam igual Jeroboão se afastando de Deus. E tem muitas pessoas que Deus tem falado para eles, fica no meu caminho, fazendo o que é reto aos meus olhos. E sabe o que acontece? Muitas pessoas começam a se desviar, mesmo indo na igreja, assistindo a igreja, mesmo dizendo e falando, eu estou buscando a Deus, estou procurando o rosto de Deus. Mas sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão se esfriando, oh glória a Deus, estão morrendo espiritualmente, com morte espiritual, estão igual aqueles ossos que o Ezequiel viu, que enxergou, aqueles ossos que estavam secos, estavam mortos, oh glória, precisavam vida. Assim muitas pessoas precisam vida de Deus, precisa voltar à oração, precisa voltar a orar como orava antes, diz o Senhor, precisa jejuar como jejuava antes, diz o Senhor, precisa ler a Bíblia, pegar um tempo para mim a sós, diz o Senhor, voltar para o quarto secreto comigo, diz o Senhor, porque muitas pessoas querem milagres, querem que Deus resolva os problemas, mas obedecer é muito difícil para muitas pessoas, porque a carne não quer obedecer, a concupiscência não quer obedecer, mas eu preciso obedecer a Deus acima de tudo, acima dos meus interesses pessoais. Eu preciso não fazer igual a Jeroboão, mas sim igual a Jesus, igual a Abraão, igual a Moisés, oh glória a Deus, igual a Josué, igual a Ruth, igual a Esther, oh glória ao nome do Senhor. Eu preciso fazer igual a Jeremias, eu preciso agir, obedecer, igual Paulo, igual a João. Aleluias. Homens, mulheres que obedeceram a Deus acima de tudo. Homens, mulheres que, não importando os desafios que eles enfrentaram. Olha o Daniel. O Daniel foi proibido de orar, mas ele não parou de orar a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, eita glória, minha alma te louva, meu Pai. O Daniel, ele foi proibido, mas ele não deixou de orar por isso. Oh, ele não deixou de orar. Oh, glória a Deus. O Davi estava sendo perseguido pelo Saul. E nem por isso o Davi deixou de honrar a Deus. É que eu pego alguma coisa e pego de desculpa para desobedecer a Deus. Não, eu preciso obedecer a Deus. Mas por que eu não posso obedecer a Deus com liberdade? Por que eu não posso fazer o que Deus está me mandando com liberdade? Sabe por quê?
Oh, glória a Deus, porque eu não amo a Deus, mas quando eu amo a Deus, vai ser um prazer, vai ser deleitoso. Oh, glória a Deus, para mim vai ser um deleite. Vai ser um deleite eu honrar a Deus, eu obedecer a Deus. Oh, glória a Deus, mas quando eu não amo a Deus, é muito difícil obedecer. Porque aquele povo, quando falou para o Jeremias, no capítulo 42 e 43, eles falaram para o Jeremias, Jeremias, por favor, fala com Deus por nós, fala com ele, porque nós precisamos saber o que vamos fazer, o que nós vamos fazer após essa catividade. E aí o Jeremias orou, mas eles tinham prometido que iam fazer tudo que Deus mandar, né? Tudo que Deus mandasse eles iam fazer. E aí eles ficaram aguardando a resposta de Deus. E então o Jeremias orou após 10 dias, né? Deus respondeu e falou para eles, oh glória a Deus, fiquem quietos nessa cidade, porque eu vou restabelecê-los, eu vou restituí-los, oh glória a Deus, não se mexem, não vão para lugar nenhum, não desçam para o Egito, porque lá vão receber o que vocês tanto temem, o que vocês tanto têm medo. Vão padecer fome, vão padecer persecução, oh glória a Deus, vão padecer fedor e tudo mais, oh glória a Deus. Então, eles falaram para o Jeremias, mentira, você não fala da parte do Senhor. Você não está falando da parte do Senhor. E nós certamente vamos fazer o que está nos nossos corações. Vamos descer ao Egito. Triste demais. Para que eu estou pedindo para Deus uma coisa se eu não vou obedecer? Oh, glória a Deus. Então, o que Deus está ministrando a minha vida, oh, glória a Deus, Deus está falando. Tem pessoas me ouvindo que precisam agir com cautela, sabe por quê? Tem pessoas que vão receber convites para se mudar de cidade, para mudar de cidade. Pessoas que vão receber convites para te mudar para outra casa, para trocar de cidade onde você mora, para viajar para outro lugar. Deus está falando, ouça minha voz e me obedeça. Nem tudo convite, nem tudo que você recebe vem de mim, diz o Senhor. Tem pessoas que vão receber convite de trabalho. Oh, glória a Deus. Pessoas que vão receber convite de trabalho e Deus fala assim, tome cuidado. Consulte comigo, fale comigo, não faça nada sem me consultar, sem me orar, sem me falar. Oh, glória a Deus, porque uma decisão errada pode me levar à morte espiritual, pode me levar a graves consequências. Oh, glória a Deus, antes de eu mudar, me mover de cidade, oh, glória a Deus, antes de eu, glória a Deus, me mexer, antes de eu agir, fazer alguma coisa, oh, glória a Deus, eu preciso orar a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está falando, me obedeça. Oh, glória a Deus. Se eu falo que tem que ficar longe da mentira, fica longe da mentira. Se eu falo que tem que orar, orem. Se eu falo que tem que me louvar, louve-me. Oh, glória a Deus. Os 3 hebreus também falam a palavra em Daniel capítulo 3. Eles foram também, oh, glória a Deus, ameaçados, que iam ser lançados para o forno, né? Oh, glória a Deus, de fogo. Oh, glória a Deus. Mas eles não deixaram de louvar a Deus e não se prostraram diante da estátua. Eles continuaram honrando a Deus. Deus livrou eles. No meio do forno também livrou eles. Oh, glória a Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, quando eu permaneço fazendo a vontade certa do Senhor, Deus vai honrar a minha vida. Mas como eu quero que Deus esteja comigo. Olha, o Jeroboão queria que orassem por ele. Ele queria mesmo que o profeta orasse por ele. Quando que? Quando ele estava com a mão tinha a mão seca. Oh, quando secou a mão. Aí quando Deus permitiu que a mão secasse, oh, glória a Deus, aleluia. Quando a mão secou, ele então queria que orassem por ele. Não tá ruim. Não tá ruim, não. Não tá ruim que a gente ore um pelo outro, mas tem pessoas que têm que mudar isso. Tem pessoas que só querem oração quando o momento tá ruim, mas quando Deus resolve as coisas, aí eles vão embora fazer o que bem entenderem da vida e começam a desobedecer a Deus, meus irmãos. Não, eu preciso obedecer a Deus sempre. Se Deus fala, fica quieto, eu vou ficar quieto aí.
Se Deus fala, então, agora é o tempo de caminhar, eu vou caminhar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Obrigada pela tua presença, meu Deus. Olha, mas o que acontece? Muitos hoje estão apostatando da fé, estão apostatando da palavra de Deus, estão apostatando da sã doutrina. Sabe por quê? Estão amando o mundo, têm amizade com o mundo. E ao igual que o Jeroboão, só procuram, só buscam a Deus quando precisam. Não, Deus diz, obedece por amor, obedeça por amor, ouça minha voz a tempo, antes que seja tarde demais. Olha, o Jeroboão não ouviu a voz de Deus. Deus milagrosamente, pela misericórdia, curou ele da mão que estava ressequida, né? Que estava seca. Glória a Deus. A mão ficou seca, Deus curou ele através do profeta. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas aí, quando ele quis dar presentes ao servo do Senhor, o servo do Senhor falou, não, eu não posso ficar aqui, não posso comer, nem beber nesse lugar, nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim para cá, porque Deus me falou assim, que não volte pelo mesmo caminho. Então, esse profeta também foi usado por Deus, mas desobedeceu também. Porque quando veio o profeta velho, aí ele então falou, eu também sou profeta como você. E Deus falou Deus fala assim, que coma e beba aqui. Pode comer aqui, pode beber aqui. E aquele profeta desobedeceu a Deus. Meu irmão, eu quero que você saiba que Deus não muda. Se Deus falou uma coisa para a sua vida, Ele não tem 2, 3, 4 bocas. Se Deus falou uma coisa para a tua vida, só tem que obedecer. Se Deus falou mesmo uma coisa para a tua vida, só obedeça. Ouça a voz de Deus a tempo, antes que seja tarde demais. Porque esse profeta, o que procurou com isso? A morte. Ele conseguiu, foi a morte, a própria morte. Por quê? Porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Isso que acontece quando eu não dou ouvidos à voz de Deus. Quando eu não dou ouvidos à voz de Deus, eu fico então, eu posso morrer, eu morro, eu vou morrer. Mas quando eu ouço a voz de Deus e obedeço a voz de Deus, então vou viver, vou ter paz, meus irmãos. Por isso muito crente não tá tendo paz. Por quê? Porque pensam que Deus é com eles, mas eles não obedecem a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu tenho então paz. Eu posso experimentar paz na minha vida. Mas quando eu não estou obedecendo a Deus, glória a Deus, quando eu não estou obedecendo a Deus, então eu não posso ter paz. Eu quero ter paz, eu quero que Deus seja comigo, então devo andar nos caminhos de Deus, devo andar na palavra, caminhar segundo ela, fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Olha, porque Deus fala assim. E Deus diz, eu quero fazer o bem para a tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus, obrigada pela tua presença. O nosso Deus, Ele quer o bem para nós. Porque nós, a cada momento, a cada dia, ouçamos ou ficamos teimosos em desobedecer a Deus. Deus quer obediência. Deus quer obediência. Oh, glória a Deus. Esse profeta, embora foi usado por Deus, olha como ele desobedeceu a Deus. Não nos confiemos, não podemos nos confiarmos. Ai, Deus me usa, eu sou usado por Deus, eu tenho dons, mas e daí? Eu preciso obedecer a Deus. Embora eu seja usado por Deus, eu preciso obedecer a Deus em todo o tempo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Embora essa obediência, o preço a pagar seja que eu, meu irmão, tenha que renunciar a algo que eu amo muito. Eu gosto muito disso, mas se Deus falou, larga, eu devo largar. Glória a Deus. Tem pessoas me ouvindo que estão atadas, que estão escravizadas ao pecado. Deus quer te fazer livre. Deus quer te libertar. Deus te fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o Deus que pode te livrar da morte, pode te livrar do pecado. Se o homem ouvir a minha voz e andar pelos meus caminhos, as coisas vão se sair bem. Mas porque o homem fica fracassando, porque o homem fica caindo nos erros e tantas consequências por não ouvir a minha voz. Por causa de não ouvir a minha voz, não dar ouvidos à minha voz, não obedecer à minha voz. É por isso, diz o Senhor, que não podem se regozijar na minha paz, na minha presença. Não podem mesmo experimentar a minha vontade plena, diz o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então,
o que aconteceu? Também, além disso, 1 Reis capítulo 14 fala, 1 Reis capítulo 14 fala assim que o filho do Jeroboão também morreu. Oh, glória a Deus. Isso é uma coisa que poderia ter se evitado, mas o Jeroboão teimou, ele cismou em fazer as coisas do seu jeito, em desobedecer a Deus. Então, o que aconteceu? Olha, embora a mulher dele, ele mandou a mulher para se disfarçar. Ele mandou a mulher para se disfarçar. E daí, para que fosse consultar a Deus através do profeta Aías, que foi aquele profeta que profetizou para ele que ele ia ser rei e que ele, né, que ele devia obedecer a Deus. Se ele obedecesse, Deus ia ser com ele. Mas por causa de que ele desobedeceu, Deus não estava sendo com ele. Então, aí Deus falou para ele, glória a Deus, e ele não obedeceu, como a gente está falando, né? Então, quando ele mandou a própria mulher para se disfarçar, glória ao nome do Senhor, olha, meu irmão, é muito tremendo isso. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque Deus não poupou seu filho. Embora a mulher foi disfarçada, você pode ir disfarçado na presença de Deus, mas Deus conhece o seu coração. Deus sonda o teu coração. Não tem como enganar a Deus. Deus sabe as suas intenções. É melhor se abrir com Deus e ser sincero e honesto, porque não tem quem possa enganar a Deus. Então, e também a gente não pode mesmo zombar de Deus. Então, aí, a gente vê isso, que a mulher dele vai disfarçada, e aí a gente vê, né, que a palavra foi a mesma. A palavra foi uma revelação dura. Glória a Deus. Duras novas. Então, Deus falou isso para ela, que desse essa mensagem para o Jeroboão, que assim que ela pousar os pés na cidade, na porta da cidade, o filho que estava doente, porque o filho estava doente, por isso que ele mandou a mulher dele. O filho estava doente, né? Isso que traz a desobediência, traz doença, traz enfermidade, glória a Deus, não só física, espiritualmente. Nem todo mundo que fica doente é porque é desobediente, porque a gente está nesse corpo que é terrenal, é claro, e às vezes a gente vai ficar doente, embora a gente seja obediente. Mas, muitas vezes, tem doenças que são produzidas pelo pecado, consequências das nossas más decisões. Então, que tipo de decisões eu tô tomando? Que tipo de decisões eu estou tomando hoje na minha vida, para minha família? Olha o que o Jeroboão causou, não só em Israel, mas também na sua família. Com a minha desobediência, eu posso estar sendo de tropeçadeiro para outras pessoas, para os meus seres queridos, para pessoas que eu aprecio, pessoas que eu amo. Eu posso estar sendo, ao invés de bênção, eu estou sendo de maldição. Então, Deus não quer isso para minha vida. Ele quer que eu obedeça, que eu ouça a voz dele, o que ele me mandar. Ele me manda a largar o mundo, a amizade do mundo, eu devo largar a amizade com o mundo. Ele me mandou a me vestir prudentemente, segundo a sua vontade, a sua palavra, eu devo fazer isso. Ele me mandou a largar os vícios, eu devo fazer isso. Ele te mandou, glória a Deus, fazer alguma coisa, só faça o que Deus te mandar, sem reclamações, sem questionamentos. Muitas pessoas ficam questionando, Deus, por que isso? Por que daquilo? Por que disso? Por que daquilo? Olha, Deus quer que eu obedeça. E então Deus quer que eu compreenda a vontade dele. Porque ele fala assim, que aquele que se glorie, que vai se gloriar, seja que se glorie nisso. Se glorie nisso. Em obedecer e conhecer ele, entender ele. Então, quando eu busco a presença de Deus, eu vou entender mesmo, eu vou entender a vontade de Deus, eu vou entender, eu vou compreender e eu vou conhecer quem é Deus. Olha, eu vou conhecer a Deus, aleluia, aceita a glória. Eu vou conhecer a Deus quando eu, então, a cada dia posso me humilhar na vontade dele. E ele quer que eu possa me humilhar na vontade dele e fazer e entender o que ele me mandar. Glória a Deus. Então, o filho do Jeroboão e dessa mulher morreu. Bem como falou a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E no capítulo 14 de 1 Reis, versículos 7 e 8 diz assim: Vai e disse a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te
te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Olha só, o Jeroboão lançou Deus tras suas costas. Quando nós desobedecemos a Deus e fazemos as coisas do nosso jeito, que Deus nos fala, eu te falei isso, mas eu falo não, eu quero fazer do meu jeito, não do jeito do Senhor. Então, aí, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo, no momento, eu tô colocando Deus atrás das minhas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que tudo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Glória a Deus. Então, isso que acontece, meus irmãos, quando eu desobedeço a voz de Deus. Então Deus diz, obedeça a minha voz. Olha o que diz. Vamos ler uns versículos aqui para se ir concluindo, meus irmãos. Olha, 1 Samuel, glória a Deus, capítulo 15, no versículo 22 ao 23. Glória a Deus. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha só, diz assim, o Senhor toma prazer mais na obediência do que sacrificar, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Olha só, o que aconteceu com Saul? Mesma coisa, Deus deu palavra, ele não deu ouvidos, não aguardou o tempo que o Samuel chegasse no capítulo 1 Samuel capítulo 13. Ele tinha que aguardar que o Samuel chegasse para oferecer sacrifício. Ele não aguardou o sacrifício e o que aconteceu? Oh, glória a Deus. Ele não aguardou que o Samuel chegasse. Ele se esforçou para oferecer o sacrifício. Olha só. Ele desobedeceu a Deus. Ele se apressou. Quando a gente se apressa e não aguarda no tempo certo do Senhor, quando a gente pensa que se não fizer do jeito próprio, as coisas vão se dar mal. A gente vai se dar mal, as coisas não vão sair bem. É mentira do diabo, meus irmãos. Se a gente fizer tudo segundo a vontade de Deus, segundo Deus mandar, tudo vai se dar bem. A gente vai se dar bem, tudo vai estar certo. Mas o problema é quando eu, então, mexo na situação e não deixo Deus agir. Quando eu quero fazer as coisas do meu tempo e do meu jeito. Então, o que aconteceu? Também em 1 Samuel capítulo 15, Deus mandou exterminar, matar os amalequitas. Tudo. E o Saul, mais uma vez, desobedeceu a Deus. E a gente vê aí as consequências que teve esse homem. Glória a Deus. Então, Deus diz, ouça minha voz a tempo. Salmos capítulo 81 diz assim. Glória a Deus, versículo 13. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Deus fala assim, não se desvie pela corrupção do mundo. Se mantenha me obedecendo, me amando, diz o Senhor, me buscando. O Senhor fala assim, se mantenha me buscando, minha presença em consagração. Se mantenha se santificando para mim, diz o Senhor.
O Senhor fala assim, olha, eu quero que tu deis ouvido à minha voz. Dá ouvidos para a minha voz. Me obedeça, diz o Senhor. Porque tudo vai ficar bem quando eu obedeço a Deus. Mas se eu desobedecer a Deus, é aí então que as coisas, meu irmão, eu vou me dar mal. E as coisas vão sair do jeito que eu não estou aguardando. As consequências vão vir. Deus fala assim, obedeça a minha voz. Olha, se o meu povo me tivesse ouvido. E olha, eu quero que a gente possa refletir na história toda do Israel, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. E é claro que também inclui a gente, porque tá a história da igreja e de nós também, da gente, dos tempos e o que vai acontecer no futuro, o que fala também em Apocalipse, né? Mas eu quero que a gente possa refletir nessa palavra, como Deus, desde o começo do pecado do Adão e da Eva, Deus tem tentado colocar juízo na mente dos homens, na mente do ser humano. Deus tem tentado colocar juízo, Deus tem tentado falar com o homem. Alguns têm ouvido a voz de Deus, é claro, porque a gente vê muitas histórias na Bíblia de homens e mulheres que obedeceram à voz de Deus. Glória a Deus por isso. Mas tem outros, meus irmãos, que não deram ouvidos à voz de Deus. E foram mais os que desobedeceram dos que obedeceram, sabe? Quando a gente enxerga os reis de Israel e de Judá, no total, faz 31 reis que desobedeceram a Deus e só 8 reis obedeceram a Deus. Só 8 reis. 8 reis só fizeram o que é reto aos olhos do Senhor e 31 reis fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. A gente aí se enxerga e acontece a mesma coisa hoje. Hoje está acontecendo a mesma coisa. O ser humano a cada dia cisma em que? Fica cismando em desobedecer a Deus. Deus fala, pela direita e a gente quer ir pela esquerda. É uma coisa incrível. Então, quando a gente reflete aqui na história de Israel, a gente vê que Deus sempre tentou chamar a atenção deles, que eles obedecessem o pacto de Deus, que eles obedecessem o concerto de Deus, que eles obedecessem, oh glória a Deus, o que Deus estava falando para eles, que eles obedecessem a palavra de Deus. Mas olha, eles murmuravam, eles ficavam na idolatria, se entregavam à idolatria. Eles, ao invés de correr para os braços do Senhor, corriam para os braços dos ídolos. É uma coisa incrível. Vendo, enxergando as maravilhas de Deus, enxergando as coisas que Deus fazia no meio deles, milagres, coisas extraordinárias. Mas mesmo assim, eles o que faziam? Triste e lamentavelmente, eles cismavam em desobedecer a Deus. Por isso Deus não... essa mensagem, essa pregação é uma advertência para nós. Deus fala, obedeça a minha voz em tudo que eu te mandar, para que então eu seja contigo. Porque se você não obedecer a minha palavra, se você não obedecer o que eu falo para você, você vai se dar mal. Você vai pagar caro. As consequências vão vir. Glória ao nome do Senhor. Então, se o meu povo me tivesse ouvido. Por que o Senhor fala isso? Porque no versículo 11 fala assim, mas o meu povo não quis me ouvir. Não quis ouvir a minha voz. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Olha o versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Olha só, meu Deus, aleluia. Deus quer que nós lembremos que foi Ele que nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, nos tirou do mal. E o Senhor fala, ouça a minha voz. Mas olha, o meu povo não quis ouvir a minha voz. E Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. E é por isso que tem tanta gente se corrompendo, tanta gente fazendo besteira, tanta gente fazendo coisa que a gente não pode compreender como é que pessoas estão blasfemando o nome de Deus. Que dizem, tem pessoas que estão blasfemando o nome de Deus, tem pessoas que estão blasfemando a palavra de
Deus, sabe por quê? Porque tem pessoas assim que estão blasfemando o nome de Deus, estão blasfemando a palavra do Senhor, estão blasfemando o caminho de Deus, estão blasfemando essa doutrina, sabe por quê? Oh, glória a Deus, porque Deus entregou eles aos desejos do coração próprio, do próprio coração. Oh, glória a Deus. Mas Deus fala para nós, eu não quero te entregar os desejos do teu coração. Oh, glória a Deus. Eu quero que você me obedeça. Eu quero que você tome as decisões. Que você possa tomar decisões certas na minha presença, diz o Senhor. E diz assim, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos. Olha, Deus peleja pela gente. Quando a gente obedece a Deus, Deus peleja por nós, meus irmãos. Quando a gente obedece a Deus, mas quando eu desobedeço a Deus, então o inimigo vai ter autoridade para me oprimir, para me vencer. Porque Deus vai me entregar nas mãos dos meus inimigos. Mas quando eu obedeço a Deus, Deus então vai me livrar. Deus vai pelejar por mim e vai me dar forças mesmo assim para eu pelejar, para eu fazer a vontade dele com a força dele. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Olha só, meus irmãos, coisa mais linda que Deus fala com nós. Já quase estou concluindo, acabando aqui, mas eu quero que a gente possa prestar muita atenção nesses versículos, nessa palavra que Deus está falando aqui agora. Porque eu posso sentir a presença de Deus, meus irmãos. Deus está falando conosco. Provavelmente você agora fala, eu sou obediente a Deus, glória a Deus. Mas Deus fala assim, você vai enfrentar uma coisa agora no futuro. Deus está falando uma advertência. Você vai enfrentar uma coisa e aí você vai ter que enfrentar isso. E você vai ter que encarar uma situação onde você vai ter que decidir entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Deus está te falando hoje. Hoje Deus está te falando. Quarta-feira, 17 de janeiro. Deus te diz assim. Escreva isso, porque você vai enfrentar uma coisa e você precisa ser cauteloso em tomar uma decisão. Porque se você tomar uma decisão errada, você vai pagar caro a sua família, sua vida, seus filhos. Glória a Deus, todos ao seu redor vão pagar essas consequências dessa decisão que você tomar errada. Então tome a decisão correta, certa, perante o Senhor. Glória a Deus. Deus está te falando hoje, glória ao nome do Senhor. Oh, glória. Nós te louvamos. Ouça a voz de Deus antes que seja tarde. Obedeça antes que seja tarde demais. Se entregue a mim de tudo o coração, diz o Senhor. Se entregue a mim de tudo o coração. Se entregue a mim de tudo o coração. Me obedeça não pela aparência, não por hipocrisia, mas sim, certamente, honestamente, com sinceridade. Deuteronômio capítulo 12, versículo 28 diz assim: oh, glória a Deus, guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Deus fala, olha, eu tenho bons pensamentos, pensamentos de paz, planos de paz, mas o homem que não quer me obedecer, mas quando tu me obedeces, diz o Senhor, quando você me obedece, aleluias, tudo vai dar certo com você na sua família. Não como essas falsas pregações de hoje, falsos pregadores que estão pregando um falso evangelho assim, tipo, oh, tudo vai sair bem, você vai se sair bem, vai dar tudo certo, mas não te falam contra o pecado, não te falam que se você obedecer a Deus, então tudo vai dar certo. Não é assim simplesmente que tudo vai dar certo, mas você é um desobediente, você peca e não se arrepende. E você pratica o pecado? Não, meu irmão. A gente tem que se desfazer dos desejos da carne. É claro, a gente tem que renunciar a toda coisa que me leva a desobedecer a Deus. Então, o Senhor fala assim, vai-te bem se você obedecer. Isaías capítulo 55, aleluias. Isaías 55, glória ao nome do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, ó meu Deus. Ó glória a Deus, porque o evangelho tem que se
tem que ser pregado completo, não simplesmente pela metade ou uma meia verdade que se converte numa mentira. E a gente sabe que tem muito falso evangelho por aí, muita apostasia e pessoas falando: oh, Deus está contigo, mas não ficam obedecendo a Deus. Não falam a verdade, que você tem que renunciar ao velho homem, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao mundo, tem que renunciar à apostasia, tem que renunciar à sua concupiscência. Glória a Deus. Isaías 55, glória a Deus, aleluias. Nós te louvamos, te agradecemos, ó meu Deus. Glória ao nome do Senhor. Isaías 55, glória ao nome do Senhor. Diz assim, glória a Deus, versículos 8 ao 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os seus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará a mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 27, aqueles que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nem todo mundo pode ouvir a voz de Deus, porque nem todo mundo é ovelha de Deus. Nem todo mundo é ovelha de Jesus. Então, será que nós somos mesmo ovelhas de Jesus? Porque se somos ovelhas de Jesus, vamos ouvir a voz de Deus e vamos obedecer. Vamos obedecer com certeza a voz de Jesus. Jeremias capítulo 6, versículo 10 diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça. Deus está procurando alguém que possa ele falar e ouça a voz de Deus, alguém que possa ouvir a voz de Deus, com certeza que Deus possa testemunhar. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Olha só, na antiguidade a gente vê isso, que muito povo não gostava da voz de Deus, por isso apedrejavam os profetas, os apóstolos e perseguiam, os servos do Senhor. Por quê? Porque não gostavam da palavra de Deus. Não façamos a mesma coisa, que nós possamos receber a palavra de Deus, recebamos a palavra de Deus e a diferença desse povo, sejamos diferentes e gostemos da palavra. Que não seja para nós, quer dizer, coisa vergonhosa, Que possamos ouvir a voz de Deus, glória a Deus. Que para a gente, para nós, Deus quer falar hoje. Obedeça, ouça a minha voz antes que seja tarde demais. Obedeça a minha voz. Se desfaça do adultério, da fornicação, da imundícia, da lascívia, das paixões da carne. Oh, glória a Deus, se desfaças, diz o Senhor. Se tem ouvidos, ouve a minha voz. Salmo 29 fala que a voz de Deus é poderosa demais. E tem aí várias características que Deus fala aí, que você pode ler. A voz de Deus é perfeita também. O Salmo 19 fala isso também. A lei do Senhor é perfeita, que converte a alma. Glória ao nome do Senhor. Mas se ouvirmos hoje a voz de Deus, diz Hebreus 3, que não coloquemos o nosso coração endurecido para Deus. Não façamos que o nosso coração fique endurecido, mas sim aberto à voz de Deus. Se o Espírito Santo fala conosco hoje, que possamos ouvir a voz de Deus. E se alguém tem ouvidos, como diz Apocalipse capítulo 3, que se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus fala assim, Deus quer falar conosco. E Deus nos chamou para obedecermos a Ele. Ele nos chamou para obedecermos a Ele. Glória ao nome do Senhor, porque fala assim o Senhor, 1 Pedro, glória a Deus. Eu vou acabar aqui, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós te louvamos, te agradecemos, ó meu Deus. Deus é bom, Deus é fiel, aleluia. Nós te louvamos, te agradecemos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia.
como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Glória a Deus. Porque aí mesmo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que lindo, meus irmãos. Que lindo que Deus fala. Em muitos versículos mais que Deus fala. Mas glória a Deus que até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, glória a Deus. E muito importante nós compreendermos, glória ao nome do Senhor, que fomos eleitos para obedecer a Deus, não para desobedecer. Então, se eu estou desobedecendo, estou me tornando filho do diabo e não de Deus. Mas Deus quer que eu obedeça a voz dele em tudo e possa ouvir a sua voz, possa obedecer antes que seja tarde demais, para eu continuar sendo filho de Deus e ele seja comigo. Glória a Deus. Então, se tiver alguém aí que quer aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, glória a Deus. Alguém que queira aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Glória ao nome do Senhor. Aí pode deixar saber, glória a Deus, pode colocar nos comentários alguém que queira fazer reconciliação com Deus, alguém que queira reconciliar com Deus, pode aí falar também. Glória a Deus, aleluias. Se alguém tiver alguma petição, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos orar. Pode colocar aí suas petições, meus irmãos, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus, nós te louvamos, te agradecemos, oh meu Deus, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Glória a Deus pela vida da irmã Lila Marília Félix, que fala, e eu que queria essa confirmação de saída da cidade. Glória a Deus, minha irmã. Deus sabe o que faz, e se Deus falou essa palavra, é porque Ele sabe que não é momento de sair, tá? Se Deus não fala, saia, você não sai. A gente tem que ficar quietinho com Deus. O que Deus quer que a gente faça, isso a gente vai fazer. Glória ao nome do Senhor, para a glória e honra dele. Aleluias. Então, a gente só tem que obedecer, embora a gente não compreenda, como Jesus falou para o Pedro. Embora você não compreenda agora, mas depois, o que eu faço você não compreende, não entende agora, mas depois vai compreender. Isso que Deus quer, que nós possamos caminhar, mesmo sem compreender no momento, mas Deus, por enquanto vamos buscando o rosto de Deus, Ele vai nos dando esse entendimento, essa compreensão. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, meu Deus, meu Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua presença, meu Deus. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo e vão ouvir essa palavra. Muito obrigada, meu Deus, por colocar essas palavras na minha boca. O Senhor sabe, conhece o que cada um dos meus irmãos estava precisando. Obrigada por falar com a irmã Lila. Glória a Deus. E com cada um de nós, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Muito obrigada, meu Deus. Nós te agradecemos, te honramos. Nos ajude, meu Pai. Viver segundo a tua vontade. Viver segundo a tua misericórdia. Viver segundo a tua palavra. Nos ajude a caminhar segundo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajude a cada dia, dia após dia, nós te obedecer. Nos ajude, meu Pai, para obedecer a tua voz. Nos ajude, meu Deus, oh meu Pai, para nós, meu Deus, caminhar segundo a tua vontade. Pai, por favor, nos livre do mal, nos livre do pecado. Eu te peço que o Senhor possa dar forças, novas forças, fortaleça os meus irmãos aí, meu Pai, aí no Google Meet, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa fortalecer os meus irmãos que estão através do Facebook também, os que vão assistir pelo YouTube, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a sua igreja, que o Senhor possa quebrar as cadeias, que o Senhor possa trazer libertação aos cativos, em nome de Jesus, meu Pai.
Oh Pai, nos ajude, meu Deus, que o Senhor possa trazer libertação. Oh Pai, meu Deus, e nos afaste das obras da carne. Pai, nos afaste da prostituição, nos afaste da impureza, nos afaste da lascívia, nos afaste, Pai, da idolatria, nos ajude para mantermos afastados da idolatria, da feitiçaria, oh meu Pai, das inimizades, das porfias, meu Pai. Nos ajude, meu Deus, para permanecer longe das emulações, das iras, das pelejas, das dissensões, das heresias, das invejas, dos homicídios, das bebedices, das glutonarias e coisas semelhantes a estas, meu Pai. Nos ajude, porque praticando essas coisas não vamos herdar o reino de Deus. Oh, glória a Deus, nos ajude, meu Pai, para mantermos longe dessas práticas vergonhosas, dessas práticas que não glorificam o Teu nome. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, vamos, meu irmão, coloca aí sua petição de oração, seu pedido de oração, glória a Deus. Se você tem fé, oh, glória a Deus, a gente vai orar com fé. Oh, glória a Deus, Pai Santo, em nome de Jesus. Oh, nos ajude, Pai, caminhar segundo a Tua vontade, nos ajude a ouvir a Tua voz, que a Tua palavra seja o mais precioso para nossas vidas, não uma coisa vergonhosa. Oh, Pai, que possamos gostar, amar a Tua palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, Senhor, meu Deus, nos ajude, Pai, viver segundo a Tua vontade, nos ajude a fazer o que é certo aos Teus olhos, nos ajude, Pai, a aprender com essas histórias, nos ajude, Pai, para aprender com o Jeroboão, meu Deus. Oh, Pai, que ele recebeu o Teu aviso, ele recebeu a Tua palavra, ele recebeu a advertência da Tua parte, mas ele não quis obedecer, meu Pai. Ele cismou em fazer a sua vontade, fazer o que ele bem entendia. Oh, Pai, ele pagou as consequências, ele teve consequências duras e fortes. Nos ajude para aprendermos disso e a diferença dele obedecer a Tua voz, ouvir a Tua voz e fazer o que é certo aos Teus olhos, não nos mover, não nos mexer se o Senhor não mandar. Nos ajude, Pai, para não fazer alguma coisa, nem tomar decisões erradas, nem tomar decisões sem consultar com o Senhor, nem fazer coisas que não sejam da Tua vontade. Nos dê discernimento, nos dê, Pai, a capacidade, a inteligência, meu Deus, para que, no nome de Jesus, nós possamos fazer o que é certo aos Teus olhos, Pai, para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Te honramos, meu Deus. Oh, meu Pai, nessa hora Te peço que o Senhor possa dar novas forças para os meus irmãos, que o Senhor possa, meu Pai, fortalecer os meus irmãos, que os meus irmãos possam, oh Pai, erguer as suas mãos e receber as forças que o Senhor está dando nessa hora, Pai. Agora, oh Pai, que o Senhor possa, Pai, tirar das vidas, Pai, aquele cansaço, meu Deus. Oh Pai, aquele desânimo, meu Deus, tire em nome de Jesus todo o desânimo dos meus irmãos, tudo abatimento, tudo abalo, em nome de Jesus, Pai. Tira fora pelo poder da Tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa nessa hora, meu Pai, nos ajudar a abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para sim obedecer a Tua voz, meu Deus. Em nome de Jesus, que os irmãos que estão doentes possam receber cura da Tua parte, se assim é a Tua vontade, meu Deus, porque o Teu tempo é perfeito e o Senhor age do jeito que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço para a glória do Teu nome, que o Senhor possa, nessa hora, meu Pai, trazer libertação, trazer cura, Pai. Que o Senhor possa curar as feridas dos corações, que o Senhor possa tirar as depressões, Pai, em nome de Jesus, os vazios dos corações, as feridas sejam saradas, em nome de Jesus, meu Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua presença, meu Deus. Oh, meu Deus, oh, Pai, agora que o Senhor possa enxugar as lágrimas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer regozijos, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa trazer gosto nessa hora, meu Pai, no nome de Jesus, aleluias, para a glória e honra do Teu nome, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque Tu és fiel, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai. Obrigada, nos ajude a viver segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Santifica, nos santifique na Tua verdade, Pai, nos ajude
a cada dia perseverarmos até o fim, para a glória e honra do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. Só Ele merece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Lembre-se que eu não tenho não tenho marcas nas minhas mãos, porque eu não morri por você. Não idolatre os pregadores, não idolatre os homens, porque nós só somos mensageiros de Deus. Amém? Instrumentos do Senhor. Toda a glória que pertence ao Senhor. Toda a glória, toda a honra seja dada a Deus agora e sempre, porque só Ele merece. Amém? Então, louvado seja Deus agora e sempre. Eu amo muito todos vocês, no amor de Cristo Jesus. Que a paz do Senhor seja convosco. E agradeço a Deus, agradeço a irmã Kellen pela oportunidade, pelo privilégio, né? De mais uma vez pregar pelo Google Meet para esse grupo, para lá do Brasil. Glória a Deus. Toda a glória, toda a honra para Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz de Jesus. Amém. Pai Senhor a todos mais uma vez.